Esdras, capítulo de número 10. Sabe onde fica Esdras? Esdras vem antes de Neemias. Vocês que têm me ouvido pregar sobre Neemias, hoje você vai me ouvir pregar sobre Esdras. Esdras, capítulo 10. Talvez você nunca ouviu uma pregação no livro de Esdras. Não é um livro muito pregado, né? Mas existe uma mensagem poderosa de Deus para as nossas vidas. Amém. Você já encontrou? Que já encontrou? Diga amém. 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 Veja se o irmão do teu lado está com dificuldade. Ajuda ele aí. Para todo mundo ler juntos. Esdras, capítulo 10, versículo 1 diz assim: E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande multidão da congregação, de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava um grande choro. Então respondeu-se Canias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elam, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com as mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus. E faça assim conforme a lei. Agora o versículo 4: Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e fazer assim. Todos digam amém? Amém. Feche os olhos para a gente orar. Senhor, fala conosco nesta noite, nesta manhã. Revela esta palavra, Senhor, aos nossos corações. Nós precisamos demais ouvir tua voz, Senhor. Fala ao nosso coração a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus. Vamos lá. Nós estamos falando de dois livros que são paralelos. Por que dois livros paralelos? Na campanha dos 12 dias de clamor, eu estou pregando sobre Neemias. E o período de Neemias, histórico, é o mesmo período de Esdras. Bom, você sabe que a Bíblia ela não foi escrita por um autor apenas, para uma época apenas, não foi escrito por uma ocasião apenas. Se nós pegarmos de Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, ou pegarmos de Gênesis até Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, nós temos milhares de anos de espaço. Nossa Bíblia tem 66 livros. A Bíblia Católica ainda tem 72 livros. É até mais livros do que a nossa. Se nós pegarmos esses 66 livros, são épocas diferentes. Porque a Bíblia não é tão fácil de entender. Não é tão simples. Eu ouço pessoas falando isso. Ah, pastor, eu não consigo entender a Bíblia. É claro, a Bíblia não é um livro fácil. E esse período aqui é o mesmo período. Esdras e Neemias, eles são contemporâneos, ou seja, da mesma idade, da mesma época, e eles falam da mesma coisa. Eles falam sobre recomeçar. Desde o começo do ano,
está falando conosco desde o dia 31 de dezembro. Deus está falando de recomeço. E a campanha dos 12 dias de clamor tem sido maravilhosa. E eu tenho ministrado sobre recomeço. E eu tenho dito a história de Neemias, e começando com o povo que ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia. Eles perderam tudo. A cidade foi totalmente destruída. A cidade de Jerusalém, me refiro. Até o muro que protegia a cidade, até o muro foi destruído. O templo que ficava lá como um lugar central, o templo foi destruído. Então esse povo, eles permanecem 70 anos na Babilônia. E na hora que Deus tira esse povo, Deus usa um homem chamado Ciro, que não era judeu. Olha que aspecto interessante. Deus usa até ímpio para abençoar a nossa vida. Deus pode usar pessoas incrédulas. Deus pode usar pessoas que nós nem imaginamos para abençoar a nossa vida, para abençoar a obra de Deus. O ano que passou, 2023, foi o ano que eu mais vi Deus usar pessoas das mais aleatórias que você possa imaginar para abençoar essa igreja, para abençoar a obra de Deus realizada nesta igreja. Nós compramos um prédio aqui do lado, irmãos, só com doação, e a maioria, 80%, 90% das doações de pessoas que nós nem conhecemos, doaram para a gente comprar esse prédio. Posso falar bem, queridos? Então Deus faz isso. Deus usa Ciro para tirar o povo lá da terra da Babilônia, e esse povo volta. E quando eles voltam, daí você pode ler Isaías, daí você pode ler Ageu, você pode ler Neemias, você pode ler Esdras, tem vários livros que falam desse período. Neemias fala do quê? Da reconstrução da cidade. Neemias fala da reconstrução do muro, reconstrução da parte de saneamento, reconstrução das casas. Se você lê Ageu, lá fala da glória da segunda casa, que seria maior do que a da primeira. Do que Ageu está falando? Do templo de Jerusalém. Então nós temos Neemias falando dessa reconstrução. Vamos chamar de reconstrução material. Repita comigo: reconstrução material. Pronto, isso aí é uma informação importante. Reconstrução material. Neemias fala da reconstrução material daquele povo. O povo estava na miséria, ele estaria ajudando aquele povo a recomeçar. E Esdras fala do quê? Se Neemias foi um governador, se Neemias foi um líder popular, Esdras fala da reconstrução espiritual. Diga comigo: reconstrução espiritual. Qual que é a mais importante? Reconstruir materialmente ou reconstruir espiritualmente? Qual que é a mais importante? Qual recomeço ele é mais significativo? Eu tenho para mim que o recomeço espiritual ele é mais importante, ele é mais significativo. Porque você há de convir comigo que antes de qualquer coisa nós devemos orar. Você vai sair de casa, olha para mim aqui, você vai sair de casa amanhã para fazer 1000 coisas que você tem que fazer. Antes de sair de casa, o que é melhor fazer? Orar. Ora antes. Toma um café, faz a sua higiene, né? Mas ora antes de sair de casa. Antes de eu vir para o culto, na verdade nós estávamos indo para o culto, saímos correndo
coisas para resolver esse ano. Tenho 1000 coisas para acertar esse ano. Esse ano aqui tem que acontecer. Tem que acontecer esse ano. Por onde começar? Antes de pesquisar um novo curso, antes de você projetar uma mudança, antes de você pensar em qualquer outra coisa, primeira coisa aqui na nossa mente, como é que está a nossa vida com Deus? Ora antes. Fala para o seu irmão do lado, ora antes. Amém. Então eles precisavam recomeçar. Esdras falou assim: peraí, gente, vamos se reunir. Primeira coisa, vamos buscar a Deus. E na hora que eles se reuniram e começaram a buscar a Deus, eles começaram a orar. E existem orações que nós fazemos. Eu estou acostumado, irmãos, eu estou nesse ambiente aqui desde 13 anos de idade. Estou com quase 30 anos que eu estou na presença de Deus. Então eu estou acostumado a reunir para orar. Daqui a pouco a senhora do lado, tem um sentado, tem um desanimado, tem um bocejando, tem um meu que dormindo. Já orou dormindo? Já dormiu orando? Já começou a orar e acordou no outro dia? Fora quando começa a confundir as coisas na oração, né? Começa a orar para Deus, perdoa a Deus, Deus me ajuda a Deus, pelo amor de Deus, e começa. Eu sei bem o que é isso. Eles estavam orando, mas estava tudo normal. Aquela oração empurrada. Até que um quebrantamento, olha para cá, um quebrantamento tomou conta de todos. Daqui a pouco um começou a chorar. Começou a chorar. E aquele negócio começou a tocar no irmão do lado. E o irmão que estava do lado começou a sentir a presença de Deus. E eles começaram a chorar na presença do Senhor. Daqui a pouco o que estava do outro lado começou a se olhar aquela cena. Ele começou a ser constrangido pelo mesmo Espírito. E ele começou a chorar também. Sabe o que aconteceu? Todos que estavam ali, aquela congregação de pessoas, era um lugar aberto, todos começaram a chorar. Quem não estava orando começou a orar. Quem não estava sentindo nada começou a sentir a presença de Deus no meio deles. Quem não estava vendo nada acontecer começou a sentir que Deus estava naquele meio. Deixa eu te falar uma coisa: a presença de Deus, ela está nesse lugar. O Espírito Santo vai tocar em você nessa manhã, e você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Deus vai tocar em você nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! E Esdras começou a chorar. Começou a chorar. Como é bom chorar na presença de Deus. Como é bom quando você começa a orar e você sente a presença de Deus e você começa a chorar. Como é bom você ouvir um louvor, queridos, no carro, no ônibus, em casa. Como é bom você ouvir um louvor e aquele louvor parece que cutuca a tua alma e você começa a chorar na presença de Deus. Pastor, eu nunca senti isso. Eu profetizo que você vai sentir isso. Deus vai começar a te constranger. O prêmio, o céu vai começar a te constranger. Em nome de Jesus, você vai sentir Deus e você vai chorar na presença de Deus a partir de hoje. Aleluia! Começou de Esdras. Começou de Esdras. Daí, irmãos, o outro começou a chorar. O outro começou a chorar. Versículo 1 vai dizer: todos os homens que estavam lá. Tem homem aqui, queridos? Amém? Amém. Amém. Todos os homens começaram a chorar na presença de Deus. Versículo 1:
Todas as mulheres, tem mulheres aqui? Amém. Todas as mulheres começaram a chorar na presença de Deus. As crianças, versículo 1, as crianças que estavam naquele culto começaram a chorar na presença de Deus. Todo mundo chorou, irmãos. Começaram a chorar. E o texto vai dizer no versículo 1: e eles choravam com grande choro. Todos foram tomados por Deus. Então Secanias, versículo 2, filho de Jehiel, um dos filhos de Elão, teve um homem chamado Secanias, que levantou a mão e falou assim: eu tenho algo de Deus para falar para vocês. Todos ficaram em silêncio. Secanias foi lá na frente e ele falou, versículo 2: nós transgredimos contra Deus, nós pecamos contra Deus. Reconheceram o pecado. Todos nós somos pecadores. Existe algo que nos deixa no mesmo patamar, é a nossa condição de pecador. Todos nós somos falhos e pecamos. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 1, versículo 10: se dissermos que não pecamos, somos mentirosos e a tua palavra não está em nós. Todos nós pecamos. Jesus morreu para que todos pudessem ter a salvação, para todos serem salvos. Posso ouvir amém, queridos? Porque toda a humanidade estava corrompida. Toda a humanidade se corrompeu. Toda a humanidade, pelo pecado de Adão lá no início, toda a humanidade ela já é gerada em pecado. Salmo 51 fala isso. Então diz a Bíblia que quando Secanias declarou essas palavras, ele falou: nós pecamos contra Deus. E todos reconheceram a sua condição de pecado. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Somos pecadores. O pastor que está aqui em cima desse culto, até o último ali da porta, todos que estão aqui ou que estiverem assistindo, todos somos pecadores. Precisamos da misericórdia do perdão de Deus. Daí perguntaram: Secanias, mas onde que nós erramos? Ou o que Deus quer de nós? Daí aparece